Você sabe o que é buttercream? Então senta aí que eu vou te explicar tudo isso hoje. Se você não me conhece, eu sou a Bruna Rebelo, eu sou professora online especializada em bolos cobertos com buttercream. Eu sou especialista nessa cobertura. Então você está no lugar certo para aprender sobre essa cobertura que é tão maravilhosa. E se você ainda não conhece, vou te explicar tudo hoje. Já aproveita, já chegando dando um like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho, porque toda semana tem vídeo novo para você. A minha história com buttercream começou há não tanto tempo atrás, acredito que lá em 2016. Os meus bolos, eles eram totalmente desastrosos. Vou colocar uma foto aqui para você ver de como era meu bolo. Eu tinha muito problema com bolos, meus bolos nunca ficaram tão retinhos, tão bonitos. Eu tinha problema de alguns bolos desmoronarem, de alguns bolos caírem. E em um certo momento da minha vida de confeiteira, eu desisti de ser confeiteira, eu parei de ser confeiteira, eu larguei, eu parei inclusive de comer açúcar, de tão traumatizada que eu fiquei com meus bolos. Só que eu não aguentei muito tempo porque eu amo muito isso daqui que eu faço. E aí eu resolvi voltar. E nesse momento que eu resolvi voltar, isso foi lá mais ou menos em 2016, eu trabalho com confeitaria desde 2011. Nesse momento, eu resolvi voltar de um jeito diferente. Falei assim, deixa eu pesquisar melhor sobre bolo, deixa eu aprender um pouquinho mais, para eu não ter tanto desastre, né? Para os meus bolos realmente serem bonitos. Porque quando eu desisti foi por causa de um comentário de uma cliente falando que meu bolo era muito gostoso, mas era muito feio. E aí eu falei assim, eu tenho que mudar, eu tenho que virar esse jogo. E aí eu comecei a pesquisar Instagram, Pinterest, olha, ver um monte de referência. E aí eu comecei a entrar naqueles Instagram gringos, sabe? Ter aqueles bolos bem retinho e perfeito. E aquilo não era pasta americana, né? Eu olhava e falava, cara, isso é um creme, o que é isso? Meu Deus do céu, como que eu faço? Comecei a ler, comecei a pesquisar e descobri o buttercream. E aí, eu entrei primeiro no universo do buttercream americano. O que é o buttercream americano? Ele é a mistura de açúcar de confeiteiro, manteiga, baunilha e um pouquinho de leite ou creme de leite. Então ele é um buttercream um pouco mais grosseiro. Ele é um buttercream um pouco mais grosso, um pouco mais opaco, ele não é tão brilhante quanto os outros que eu vou falar um pouquinho mais aqui. Mas eu comecei por ele. Era o buttercream que todos os sites, né, todos os blogs que eu lia falavam muito naquela época e eu resolvi testar. Não é que eu testei e já me apaixonei mesmo por ele. E ele não é um buttercream que é lá aquelas coisas, tá? Porque ele é bem gorduroso e ele é muito doce, porque vai realmente bastante açúcar. Pra você ter uma noção, uma receita de buttercream americano vai 100% de açúcar e 50% de manteiga. Então, né, sei lá, 1 kg de açúcar, meio quilo de manteiga. Então ele é realmente muito forte, muito pesado no açúcar e na gordura. Ele não tem uma quebra legal. Então ele é realmente muito doce, muito gorduroso, eu não curto ele, mas naquela época foi o que eu conheci. Então eu entrei lá no universo do buttercream pelo buttercream americano. Vou também colocar uma foto aqui pra você do primeiro bolo em buttercream que eu fiz, que até que ficou legal, mas se a gente for comparar aí com o que eu faço hoje, realmente teve uma mudança enorme. Então eu fiz os meus bolos em buttercream, me apaixonei e os meus bolos começaram a ficar retos. Sabe? Bolos retos. E eu olhava para aquilo e falava, meu Deus do céu. É claro que eu aprendi muita coisa, né, na parte interna do bolo, para o meu bolo ficar reto e bem estruturado. Mas o buttercream me ajudou muito porque ele traz um leque infinito de decoração. O buttercream, quando ele fica gelado, ele endurece por conta da manteiga. E eu já vou te contar um pouquinho mais das características de cada ingrediente que vai dentro do buttercream. E aí foi isso que aconteceu comigo. Depois do buttercream americano, eu conheci o buttercream de merengue suíço. Pesquisando na internet, conheci, comecei a fazer e aí já era. Aí eu caí nas graças do buttercream, nunca mais quis saber de outra cobertura na minha vida, porque eu fiquei muito realmente apaixonada. Buttercream, né? Muita gente confunde, né? Hoje tem muita gente que me chama de buttercream, né? Quando a gente fala de butter, a gente tá falando de manteiga. O queen aqui embaixo é a rainha, né? Eu sou chamada carinhosamente pelas minhas alunas, pelos meus alunos, de buttercream, porque quando eu falo muito rápido parece que eu tô falando buttercream e não buttercream, né? O cream que vem embaixo do butter é de creme, então é um creme de manteiga. Aí você vai me falar aqui pra mim, Bruna, pelo amor de Deus, o creme de manteiga deve ser horroroso, né? Porque as pessoas têm na cabeça delas que o buttercream, ele é feito com muita manteiga, então ele vai ser um creme horroroso com gosto ruim de manteiga. E é aqui que eu quero entrar para te explicar um pouco mais sobre essa cobertura, para você desmistificar e tirar esse preconceito da sua cabeça. Tá bom? Então, o buttercream, ele é um creme de manteiga muito antigo,
Pode ser que você esteja começando a conhecer o buttercream agora, ouvindo a falar sobre ele agora, mas o buttercream é muito antigo, tem muitas receitas dessa cobertura. Tem gente fazendo isso há muito tempo, só que hoje ele caiu mais nas graças aí das pessoas, principalmente aqui no Brasil, porque em outros lugares as pessoas fazem isso há muito tempo. Então o buttercream, ele tem diversas receitas, mas a gente tem algumas bases que são as principais. A gente tem o buttercream americano, que eu te falei que é base de açúcar de confeiteiro com manteiga, um pouquinho de creme de leite, e aí também saboriza. As bases eu sempre saborizo com baunilha, mas ele pode ser saborizado com absolutamente qualquer coisa que você imaginar. Com líquido, bebida alcoólica, suco de maracujá, com raspas de cítricos, com pastas saborizantes, com ingredientes em pó, como cacau em pó, como leite em pó, com café, o que você quiser. Então o buttercream, ele é um creme neutro, ele é uma base neutra que você pode pôr o sabor que você quiser em cima dele. Depois do buttercream americano, a gente entra para os buttercreams que tem base de merengue. E aí é importante você saber as técnicas dos merengues, né? Quando a gente fala de merengue, a gente está falando de clara de ovo misturado com açúcar. Misturei esses dois ingredientes, eu tenho um merengue. Isso pode ser dividido de 3 técnicas diferentes. O merengue francês. Merengue francês, a gente só mistura açúcar com clara, bate, pronto, tá pronto. Só que esse merengue, ele está cru, né? A clara não teve nenhum tipo de cocção, então ainda vou ter que fazer alguma coisa com ele. Como, por exemplo, levar ao forno e transformar meu merengue francês em suspiro. Esse merengue francês não serve para fazer buttercream, porque a gente não pode consumir ovo cru. Depois eu tenho o merengue suíço, que é a mistura de açúcar com clara de ovo, vai ao fogo, você pode fazer na panela direto, eu faço sempre na panela direto, que é muito mais fácil, ou então banho-maria até chegar numa temperatura de 65, 72 graus ou até todo o açúcar se dissolver. Passou a mão, o dedinho assim, ó, não sentiu mais nenhum grão de açúcar, tá pronto. Bato, esfriou, merengue suíço, tá pronto. E o terceiro merengue, o merengue italiano. O merengue italiano, ele é um pouquinho mais chatinho de fazer. A gente vai precisar de um termômetro para isso. Vou juntar água, um pouquinho de água com açúcar, vou levar ao fogo, vou fazer uma calda de açúcar que vai chegar entre 116 a 121 graus. Vou bater as minhas claras em neve e vou virar essa calda aos poucos na minha clara batida e vou bater até esfriar. E aí eu tenho o meu merengue italiano. Então essas 3 técnicas são muito importantes de você conhecer antes de você entrar no mundo do buttercream. O buttercream, ele pode ser feito com merengue suíço ou com merengue italiano. O que a maioria usa e o que eu mais gosto é o de merengue suíço, pela praticidade, e ele também é um buttercream muito resistente. Aí você vai falar, quando a gente fala de resistência para o merengue italiano, por ser elevado a uma temperatura um pouco mais alta, ele é um pouco mais firme, um pouco mais resistente. Mas o buttercream feito com merengue suíço, que vai apenas para o banho-maria, ele é tão resistente quanto esse, por conta também da manteiga. E aí que entra outro ingrediente muito importante no buttercream, que é a manteiga. E você vai me perguntar, Bruna, eu posso trocar manteiga por margarina? E aqui eu vou dizer para você que não, você não pode. O buttercream, ele é feito exclusivamente com manteiga. Se colocou margarina, já não é mais buttercream. Sabe por quê? Primeiro, você vai alterar 100% o sabor desse creme. Margarina é feito com gordura vegetal. A gordura vegetal, a primeira coisa que acontece com a gordura vegetal é que se você levar uma pote de margarina para a geladeira, ele não vai endurecer, não vai ficar duro. Então aqui, por exemplo, eu tenho um tablete de manteiga, ó. Tá duro porque tá gelado, né? Isso não acontece com a margarina. Sabe quando você quer comer um pãozinho com manteiga e a manteiga tá gelada, não tem como você tirar porque ela tá dura demais? É isso que acontece. E essa é a principal vantagem do buttercream. Como ele vai manteiga, ele endurece quando fica gelado. E isso permite pra gente fazer um mar infinito de decorações, inclusive pegar um bolo com as mãos. Porque a manteiga, o buttercream fica duro quando gelado. Então, assim, a gente tem um leque infinito de decoração. Então, depois do meu merengue estar pronto, eu coloco manteiga. E aí eu tenho o meu buttercream de merengue suíço, o meu buttercream de merengue italiano. E aí isso se faz. Então você não pode trocar por margarina, tá? Aliás, poder a gente sempre pode, mas você não deveria fazer isso. Ele não vai endurecer. E o sabor da margarina é
completamente diferente da manteiga. Manteiga é muito mais saborosa. Ela derrete na boca, já a margarina não, é aquele tipo de gordura que vai grudar no céu da boca. E a gente tá falando de um creme sim mais gorduroso, porque ele vai uma certa quantidade de manteiga aqui dentro. Então ele não fica legal de jeito nenhum com essa troca. Depois do buttercream à base de merengues, a gente tem o buttercream francês, que nada tem a ver com merengue francês. Ele tem o nome de buttercream francês, tá? Mas ele não é feito com base de merengue. Buttercream francês, a gente faz uma base que a gente chama de pata bombe, tá? É uma massa que a gente faz com ovos, ou só com gemas, ou com ovos inteiros, no mesmo método de preparo do merengue italiano. Vou fazer uma calda de açúcar, vou bater os meus ovos inteiros e vou virar essa calda de açúcar nos ovos e vou bater até esfriar. E aí eu vou obter um creme bem fofo, onde eu vou colocar minha manteiga e vou obter o buttercream francês. Por ele ser um buttercream feito com ovos inteiros, que vai gema e que vai manteiga, ele fica mais amarelado e ele também não é tão resistente quanto o buttercream de merengue suíço. Ele é um buttercream que vai derreter com uma certa facilidade, porque ele é mais sensível ao calor. Aí ele tem mais gordura, ele tem uma base mais gordurosa e não tem uma base tão firme quanto a do merengue suíço. Mas ele funciona muito bem, principalmente se você morar num lugar frio demais, porque ele é um creminho um pouquinho mais cremoso, mas você vai precisar dar uma neutralizada aí na cor dele se o amarelinho da manteiga te incomodar. Tá? Então assim, a gente tem infinitas receitas de buttercream no mundo inteiro, né? Tem o buttercream russo, o buttercream alemão, tem vários tipos de buttercream, mas esses aqui são os buttercreams mais conhecidos. O buttercream de merengue suíço é o que eu mais utilizo, é o que eu mais gosto, pra mim é o mais perfeito, é o mais fácil de fazer, é o mais saboroso. Aí você vai me perguntar, Bruna, buttercream tem gosto do quê? Pra mim tem gosto de sorvete, né? Ele derrete na boca. Ele é extremamente saboroso. Se você fizer do jeito certo, você vai ter um buttercream de muita qualidade. E para ter qualidade no buttercream, é importante a escolha certa da manteiga. E aí, como que eu escolho a manteiga? Ó, eu vou te mostrar aqui, nessa embalagem, aqui nos ingredientes, eu tenho escrito creme de leite. Isso é a única coisa que precisa ter na sua manteiga. Se tiver corante de urucum, fermento lácteo, algo assim desse tipo, isso não quer dizer que você não pode usar. Mas pode ser uma manteiga que seja um pouco mais amarelada, ela pode ter um odor característico um pouco mais forte, e esse odor pode atrapalhar no sabor e no odor da sua cobertura final, porque vai bastante manteiga no buttercream. Então escolha uma manteiga suave, né? Eu sei, você vai testar, vai ver a cor, vai cheirar a manteiga, vai ver se ela tem um cheiro gostoso. Manteiga, gente, tem que ter cheiro de creme de leite, tá? É o cheirinho que ela tem que ter, um cheiro muito suave de creme de leite. Vai provar essa manteiga, vai ver se essa manteiga é gostosa, porque a manteiga ela interfere em 100% do resultado final do seu creme. Ela que vai interferir se seu creme vai ser amarelado demais, se vai ser saboroso, se vai ter um cheiro gostoso. Então a manteiga manda no buttercream, não tem jeito. Eu gosto de usar manteiga com sal, você pode usar também a manteiga com sal se não tiver aí na sua região, mas tudo é questão de paladar. Você vai ter que provar e vai ver o que você acha do buttercream feito com manteiga com sal. Aqui nesse vídeo eu queria te mostrar as principais diferenças de buttercream e eu queria que você conhecesse um pouquinho mais, porque assim que você cair nas graças do buttercream, você nunca mais vai querer saber de outra cobertura. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aqui seu like e depois deixa aqui nos comentários para mim também se você já é fã de buttercream, se você já faz buttercream ou se você ainda não conhece, me fala aqui se você tem interesse de conhecer. Me conta o que você já sabe sobre buttercream. Eu te vejo no próximo vídeo. Não esquece de seguir a gente nas outras redes sociais e de se inscrever aqui no canal. Beijo!